Fala pessoal, beleza? Quero falar com você sobre legitimidade hoje. Faz um tempinho já que eu quero postar um vídeo aqui durante a semana e hoje chegou esse dia. Bem, na semana passada eu preguei aqui no culto da Igreja Hispana, em Coral Gables, sobre Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Vai lá, dá uma lidinha lá. Todos nós conhecemos o famoso versículo 9. Bem, obviamente eu não falei sobre esse versículo, não foquei nele, porque todo mundo já prega sobre isso. Então eu preguei sobre legitimidade, sobre a importância da legitimidade. Por quê? Porque o livro de Josué começa com a informação de que Moisés havia morrido. E Deus chama Josué para liderar os israelitas até a terra prometida, substituindo a Moisés. Em 9 versículos, o nome de Moisés é citado 6 vezes, e a maioria deles entre os versículos 1 e 5. Por quê? Porque Moisés era o grande líder, a grande referência de liderança para o povo israelita, mas ele estava morto. E quase sempre quando uma nação, ou uma instituição, uma família perde o seu líder ou a sua líder, aquele país, instituição ou família entra num período de instabilidade muito grande. A incerteza sobre o futuro é um grande combustível de crise. Se você ler a história de Gideão, por exemplo, você vai ver que depois que ele morreu, os israelitas entraram em crise, escolheram um péssimo líder, um filho bastardo dele. E a Bíblia tem muitos relatos sobre transição problemática, transferência de poder impróprias, que geraram crises tremendas. E eu poderia citar transições problemáticas, por exemplo, na história do Brasil, que nos levaram a cometer erros terríveis. E para ficar em um exemplo, eu vou citar a renúncia de Jânio Quadros, que levou Jango ao poder, e a instabilidade dessa transição resultou no quê? No golpe militar de 64. Tem muitos outros exemplos. Essas instabilidades são geradas quando falta legitimidade na transição de poder, essa falta de legitimidade da pessoa ou do processo ou das instituições. E obviamente que é possível manipular e criar essas instabilidades, Mas o assunto é outro, não vou falar de história. O ponto que eu quero destacar é a importância da legitimidade. No contexto do povo israelita, quais elementos eram fundamentais para legitimar um sucessor, um novo líder? Primeiro, a aprovação de Deus, claro, estamos falando de teocracias. O texto repete a frase Moisés, meu servo, 2 vezes, por exemplo. Segundo, a conexão entre o líder e o antigo líder, o líder novo e o antigo. O texto apresenta Josué como ajudante do servo de Deus, Moisés, alguém que já tinha experiência de liderança. Então o livro de Josué começa com um claro esforço de legitimar o chamado e a liderança de Josué. E essa legitimidade está atrelada ao nome de Moisés. Da mesma maneira, nós como igreja legitimamos nossos valores, nossa missão, nossa conduta aos que vieram antes de nós. Por isso nós falamos, por exemplo, de tradição apostólica. Nossas referências primárias são os ensinamentos de Jesus e dos seus estudantes, os apóstolos. Daí vem essa expressão, tradição apostólica. Durante a Reforma Protestante, ou as reformas protestantes, porque foram várias reformas que geraram várias novas tradições, o que os líderes desses movimentos buscavam era justamente reencontrar, redescobrir a real tradição apostólica e moldar a igreja segundo os valores dessa fé apostólica. John Wesley, fundador do movimento metodista, foi, portanto, um reformador. Ele foi um grande defensor da fé apostólica e da Bíblia como a fonte primária da revelação de Deus para nós. Por isso que, às vezes, quando nós pregamos, nós citamos John Wesley. Tem gente que não gosta, Mas fazer o quê? Tem gente que diz assim, eu sigo Jesus, eu não sigo John Wesley. Bem, isso é uma frase de efeito pobre, sem conteúdo. Porque, obviamente, John Wesley baseou suas crenças nas palavras de Jesus e dos apóstolos também. Ou seja, a legitimidade da teologia wesleyana se encontra justamente na tradição apostólica, na tradição cristã. Da mesma maneira que a legitimidade de Josué estava ancorada na relação dele com Moisés, digamos na tradição mosaica, a nossa fé, a nossa teologia está ancorada na teologia de John Wesley, que está ancorada na tradição apostólica, que está ancorada nos ensinamentos de Cristo. Ou seja, nós podemos dizer que nossas crenças estão ancoradas em Jesus, nos apóstolos e, obviamente, em John Wesley. Com muita alegria no coração nós podemos falar isso. E por que eu falo disso hoje com você? Muitos carros passando. Porque eu quero compartilhar uma citação de um livro que fala de John Wesley.
e eu achei que essa introdução seria necessária para contextualizar. Então escuta aqui. Todos conheciam as opiniões de Wesley sobre pobreza, riqueza, pirataria marítima, contrabando, tráfico de escravos e outros problemas da época. Ele não achava que estaria comprometendo sua vocação de evangelista ao pregar sobre tais assuntos nas manhãs de domingo. John Wesley lutou por reformas no sistema penitenciário, no sistema trabalhista, na indústria de bebidas, estabeleceu fundos de crédito para os pobres, fez campanha contra tráfico de escravos e contra contrabando, abriu um ambulatório e fornecia remédios para os pobres, trabalhou para solucionar o problema do desemprego, estabelecendo às vezes pequenos negócios, distribuiu pessoalmente somas consideráveis de dinheiro para os necessitados, despertou uma nova consciência moral na nação, instilou novos convertidos com preocupação social, alargando assim a base popular e uma reforma social. Ele provou o que a história da igreja mostrou em outras épocas. Não há combinação mais potente na transformação da sociedade do que a evangelização bíblica acompanhada de preocupação social. A junção do profeta do Antigo Testamento com o evangelista do Novo Testamento. Essa citação está no livro de Howard Snyder, chamado Vinho Novo, Odres Velhos. Né? Eu me sinto muito feliz por estar conectado a essa tradição. Né? Eu muito feliz pelo que nós pregamos, vivemos na PMB, pela legitimidade que nós encontramos nas nossas práticas de fé, porque elas são legitimizadas pelas palavras de Jesus, dos apóstolos e de John Wesley. Então, cuidado com os ventos de doutrina, com as mentiras, com os aproveitadores que buscam tirar proveito dos tempos de instabilidade, de incertezas, como naturalmente são, por exemplo, os tempos de eleição e como particularmente é esse tempo de crise global e pandemia. Nem eu nem você queremos legitimar líderes pilantras que só buscam seus próprios interesses. Se você ainda se sente perdido, busque a raiz dos seus valores. São valores legítimos? Se você quer ser fiel a Deus, compare seus valores com os valores apostólicos, com os valores de Jesus. Invista na sua legitimidade, seja coerente, seja consistente, tá bom? E que Deus te abençoe muito. Um abraço, até a próxima.